lá, então. Fala, galera. Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer um reconhecimento aqui à Zebra, né, pelo incentivo ao aprendizado, ao conhecimento. O Z-Talks, ele ocorre desde 2016 e ele ajuda a concretizar essa cultura, né? E eu posso dizer que nessa longa estrada da vida, não, profissional, eu nunca encontrei uma empresa que tivesse esse tipo de incentivo e ao conhecimento, esse tipo de fomento, né? Então, eu acho isso muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade aqui de fazer parte dessa história e trazer a minha humilde contribuição, tá? E hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês a respeito da alquimia de um líder no caminho da facilitação. Ué, alquimia, caminho, isso está parecendo coisa do Paulo Coelho, não tá não? Mas não é não. Vem comigo que eu explico um pouco melhor o que eu quis dizer com isso. Mas antes de começar, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, tá? Eu sou o Elmir, para aqueles que não me conhecem. Sou casado com a Andréia, pai do Nicolas. E aí esse cara de bravo aqui é porque ele tava para entrar numa partida de paintball, tá? Sou tutor, que é tutor do Thor. E quando ele tá com essa roupinha aqui, a gente chama ele de tio Chico. Eu gosto muito de carros antigos, vulgo carro velho. Trabalho 25 anos com tecnologia da informação. E desses 25, 18 anos com facilitação de projetos, tá? Projetos pequenos, médios, até mesmo projetos grandes. E estou nessa jornada até hoje. Eu curto rock e blues e curto séries, muitas séries. Então, se você curte série também e quiser conversar comigo, me dá um ping que a gente vai ter bastante assunto aí para tratar. E o que eu venho trazer para vocês hoje é um pouco da reflexão a respeito do caminho de um líder, né, na liderança. E aí eu queria pegar carona na literatura ágil, que ela entende que liderar é dar autonomia, né, responsabilidade para a equipe. E aí tem um termo aqui de empower the team, que é empoderar o time. E o líder, nisso, ele visa apoiar, servir a equipe de modo a viabilizar um crescimento profissional, tanto individual quanto o coletivo. E isso aliado com o tempo a atingir uma alta performance. Tá? Então, antes de entrar um pouco mais no detalhe sobre a liderança de facilitação, que eu estou chamando aqui, eu gostaria só de traçar um paralelo, fazer uma comunicação bem simples, bem alto nível, entre o gerenciamento tradicional e a liderança. Então, quando a gente pensa no gerenciamento tradicional, normalmente o planejamento ele é embasado em números, tá? E esses números podem ser KPIs, metas, valor de receita, valor de vendas, um projeto que tem que ser entregue em um mês, né? Sem mesmo saber se o propósito dele é factível. E esses números, dele, uma vez definidos, cria-se uma estrutura de controle onde existe uma hierarquia que vai garantir, através dos recursos, que os números e o planejamento que foi feito, ele seja entregue, seja atingido. Tá? E com o tempo, essa estrutura que foi criada, ela começa a gerar muita pressão nas pessoas. Tá? E você pode perceber que os melhores colaboradores da empresa acabam não aguentando ficar num trabalho como esse. E se a gente for pensar que na governança corporativa é sempre interessante as pessoas que estão à frente, fazendo o planejamento, imaginarem que a empresa deve se perpetuar no tempo, isso é uma das principais funções, e que hoje em dia o capital intelectual ele é muito importante para fazer diferença dentro de uma empresa e do resultado do negócio dela. Então, passa a ser um pouco arriscado você incentivar um modelo mais tradicional, que ele é baseado bastante em recursos, expressões e números. E aí eu não tenho nada contra números, tá? É mais uma forma de como você enxerga isso. Então, aqui a minha proposta é que a gente já comece a enxergar um pouco mais sobre a liderança. Né? A liderança é um conceito de agilidade, eu estou chamando aqui de facilitação também. E já começa a mudar aqui, a princípio, porque você passa a não ter recursos dentro desse ambiente e você passa a tratar
as pessoas dentro da sua individualidade, tá? Criando um ambiente seguro, psicologicamente seguro, para que essas pessoas possam trabalhar de uma forma em que esse ambiente favoreça isso. Com o tempo, essas pessoas, esse ambiente também você passa a confiar nessas pessoas, tá? Sendo que no outro ambiente tem muita desconfiança, horário, a hora que você chegou, a hora que você saiu, a hora do almoço. E aqui a gente passa a acreditar mais e dar autonomia, né? Uma vez que a gente tem da autonomia para esse time, para essas pessoas dentro da empresa, essas pessoas começam a ter um senso de pertencimento, tá? E aí elas começam a entender que aquele negócio, aquele projeto é deles também. Isso gera, dentro da equipe, também dentro da empresa, as pessoas, colaboração, tá? E no final, essa colaboração, ela vai amadurecendo até gerar uma equipe de performance. E aí sim, que eu estava falando dos números, é interessante você sempre olhar para as métricas para poder identificar se essa equipe está performando bem, se tem algum detalhe que a gente pode melhorar, se tem algum desvio, e ajudar a equipe, dentro da equipe ou dentro da empresa, a sempre evoluir. E aí eu vou buscar alguns exemplos de fora para mostrar para vocês, mas por que buscar de fora se a gente pode trazer algo aqui interno, né? E eu trouxe como exemplo a mandala da Zebra, né? A mandala da Zebra, na minha concepção, ela é formada muito sobre os preceitos ágeis, né? Vocês veem que aqui, nos tópicos basilares delas, foco em pessoas, autonomia, excelência e resultado, tá? Pessoas, autonomia eu já cheguei a mencionar, e aí, com essa autonomia e os centros de pertencimento, a colaboração, a gente vai começando a performar, e essa performance, ela gera um trabalho de excelência, tá? E a excelência, ela inevitavelmente gera um resultado. Então, para mim, esse caminho de liderança é um caminho muito mais viável e recomendado. Mas ok, então, se você concorda comigo, como que a gente pode pavimentar esse caminho, né, para que todos dentro da empresa, das equipes, eles possam percorrê-lo? E aqui, o fundamental que pode ajudar a gente a pavimentar o caminho é o líder, né? E aqui tem um conceito de servant leader, que é o líder que serve, que na minha concepção facilita. E esse líder, ele tem responsabilidade por capacitar a equipe. E aí essa capacitação, na verdade, é uma capacitação para que você possa, com o tempo, deixar essa equipe trabalhar independente, que ela tenha autonomia e que ela comece a ser autogerenciada. Tá? Então, o objetivo de um líder, eu acho que é sempre conseguir que a sua equipe amadureça ao ponto de ela conseguir trabalhar autogerenciamento. E aí, essa equipe, no final, ela vai começar a ter uma excelência e gerar os resultados. Tá? Então, se a gente for pensar na capacitação de uma equipe, a gente pode entender que uma equipe é formada de pessoas, propósito e prática. Tá? E vamos explodir isso um pouco melhor para entender no detalhe. O propósito aqui é a definição do porquê, né? E o interessante aqui é a gente conseguir sempre viabilizar a fusão entre o engajamento da equipe e o objetivo do projeto. Porque muitas vezes, ali na complexidade do que a gente está fazendo, no dia a dia, a equipe começa a focar muito nos trabalhos que estão sendo realizados e que precisam ser entregues. E às vezes isso começa a desfocar um pouco do caminho que nós estamos pretendendo atingir, do valor que nós estamos querendo entregar, né? Então, cabe ao líder e à própria equipe sempre ter atenção para identificar se o caminho que nós estamos percorrendo está de acordo com o propósito pretendido, porque no final a gente sempre precisa fazer a entrega de um valor. Tá? E aí, falando de propósito, é interessante a gente entender o elemento de pessoas dentro dessa equipe, né? Que para mim é o principal. Pessoas são a base de tudo. E aí, o líder pode ajudar encorajando essa equipe a criar um ambiente em que todos possam ter sucesso, tá? Tanto no individual quanto no coletivo. E aqui as pessoas elas precisam de um ambiente seguro para trabalhar. E o líder consegue ajudar isso com one-on-ones, com feedback, incentivando cada um a contribuir ao máximo no projeto e, com o tempo, criando a melhor versão de si mesmo, né? Então, o líder ajuda as pessoas a irem amadurecendo e criando a melhor versão de si mesmas, assim como ele também. E o próximo elemento aqui é a prática, né? A prática aqui, quando fala de prática, a gente pode entender, pode ser um Scrum, um Kanban, um XP,
é o formato de trabalho dessa equipe. E normalmente, quando a gente começa a trabalhar, pode ser que a gente queira pegar um framework de mercado, um Scrum, por exemplo, e já colocar isso para rodar dentro do time. Às vezes, pode não ser tão saudável assim. Então, é interessante, logo no começo, não tentar buscar muito um processo perfeito, né? E sim, aproveitando o time multidisciplinar, a experiência de cada um, para começar a trabalhar e observando os resultados, poder empregar uma melhoria contínua. Então, a gente pode entender que quando uma equipe ela entrega valor, busca feedback e melhora o produto e os processos continuamente, essa equipe ela já é uma equipe ágil, tá? Independente da prática que foi adotada. Então, aqui eu mencionei um pouco a respeito da visão de liderança pro agilismo, falei um pouco de uma forma simplificada das diferenças entre o gerenciamento tradicional e a liderança que facilita. Né? Falei um pouco dos elementos que o líder pode ajudar a equipe a melhorar, né? Que são o propósito, as pessoas e a prática. E agora, é interessante que o líder sempre possa olhar para essa equipe e saber o momento em que ela está. E tem um modelo aqui que é muito interessante, que é do Bruce Wayne Tuckman. E aí, Bruce Wayne, não dá para não fazer a brincadeira, né? Não é o Batman, tá? O Tuckman, ele é um pesquisador, um psicólogo americano, que ele se especializou em teoria de grupo. E ele criou os estágios de desenvolvimento da equipe para ajudar essa equipe a poder evoluir. E é interessante que o líder sempre consiga identificar o momento que essa equipe está para ajudar ela a ir evoluindo gradativamente até a performance. Tá? O primeiro estágio aqui, quando a gente está formando uma equipe, a gente tem um ambiente de maior formalidade, existe muita incerteza a respeito das responsabilidades, dos papéis de cada um, a busca da definição de uma metodologia, um formato de trabalho, uma tecnologia que a gente vai adotar dentro do projeto, e a busca por um propósito, tá? E, e nesse momento, a equipe está começando a se formar e aí ela começa a discutir essas coisas, né? Ela começa a discutir um pouco a respeito da tecnologia, da metodologia de trabalho, da busca pelo propósito. E aí, quando começam essas deliberações, a gente já entende que está passando por um momento de storm, que a gente está combinando como a gente vai trabalhar. E nesse momento de storm já existe um pouco, passa daquela formalidade, né, das pessoas não se conhecerem, para os participantes do time começarem a se identificar como integrantes nesse time, mas ainda de uma forma muito pessoal, né, sob uma perspectiva muito própria, ali, individual. E aí, nesse momento, começam a existir alguns conflitos e disputas. Não da forma negativa, embora elas possam existir, mas esses conflitos, eles vêm, por exemplo, na discussão de qual tecnologia será que nós vamos adotar, qual cloud, qual linguagem de programação, qual será que é a prática que nós podemos adotar que vai ajudar nosso time a seguir. E aí, novamente, é importante participar todos, porque o time é multidisciplinar e diverso, ele traz a experiência das pessoas. E com base na experiência técnica, experiência de habilidades de projeto, então, com base nessas discussões, a gente consegue começar a formatar um modelo de trabalho de forma que a gente possa evoluir, né? E também aqui no Storm existem alguns questionamentos se o caminho que a gente adotou ele vai performar, se os objetivos estão corretos e a equipe vai discutindo isso até o momento que isso começa a se normalizar, tá? As coisas começam a ficar, o propósito já está mais bem entendido, o formato de trabalho, as tecnologias escolhidas, elas estão mais refinadas, já se pode começar a visualizar alguns resultados, o cliente já começou a receber, já está dando feedback, as pessoas já se sentem parte de um time e já começam a se conhecer melhor, né? E já começa a existir aquele entrosamento. E a equipe, nesse momento, ela começa a ganhar uma confiança. E ela segue trabalhando e esse processo se estabilizando até o momento que ela performa, tá? E aí, quando chega no momento de performance, já existe uma alta motivação, a equipe está bem com confiança, as entregas elas são bem efetivas, a equipe nesse momento ela já está se responsabilizando pelo trabalho, daí a importância da autonomia para ele poder se sentir responsável pelo trabalho, e já começa a existir ali um autogerenciamento, o líder já percebe que o time amadureceu
ele pode deixar esse líder e seguir o caminho de forma autogerenciada. Tá? Então, ok, pensando que a gente falou, fazendo uma pequena revisão, da visão ágil da liderança, da diferença entre o gerenciamento tradicional e a facilitação, falando um pouquinho dos elementos do time, das fases de desenvolvimento dessa equipe, eu queria trazer algo que é muito importante para a gente começar a pensar já desde o começo, tá? E aí, em 5 questões, que é a cultura do time. Como que a gente consegue formatar um mindset ágil dentro da equipe? E o primeiro aqui já é uma questão aberta para a gente perguntar para a equipe e, com base no conhecimento de todos, a gente conseguir formatar um melhor modelo de trabalho, né? Então, como essa equipe pode atuar de maneira ágil? E aí, de acordo com as deliberações, a gente vai criando um modelo próprio para poder trabalhar da melhor forma que o time entenda que deve ser. O segundo aqui é o que podemos entregar rapidamente para obter o feedback mais cedo. E esse aqui é muito importante. Às vezes a gente tem aquele backlog gigante, o propósito do projeto ele é um pouco mais complexo. E aí, aqui, é interessante a gente já pegar esse backlog, começar a fatiar pelos itens que a gente entende. Eu já posso começar a fazer e entregar mais rápido para participar o meu cliente, os stakeholders, o sponsor, o PO do cliente, participar esse cliente e começar a obter o feedback deles, porque a gente já vai começando desde o início refinar as entregas. E o interessante disso é que o time tem a visão do propósito do projeto, tem a visão técnica, mas o cliente normalmente ele tem a visão do negócio e do valor que ele quer atingir. E com os feedbacks contínuos, esse cliente já passa a se sentir integrado ao time. E isso direciona bem a equipe, além de trazer muita confiança para todo mundo no trabalho, né? O próximo aqui é como a equipe pode ser transparente. E aqui eu queria pegar o próprio nome do Kanban como exemplo, né? O Kanban ele significa uma placa de outdoor. Essa placa de outdoor tem esse nome porque é interessante que todos que passem pelo local consigam visualizar o trabalho da equipe, tá? Como ela está fluindo, o que está sendo feito. Isso começa a trazer para as pessoas que estão visualizando um sentimento maior de segurança e de confiança que o time está conseguindo trabalhar. E o interessante também é que se o interessado passa, às vezes ele vê que uma parte do fluxo está bloqueado, ele pode ajudar a remover o impedimento. Então o trabalho fica transparente e todos passam a participar visualmente também. O quarto aqui, esse aqui acho que é o que eu mais gosto, quais trabalhos podem ser evitados, né? Então, eu falei, a gente tem um backlog de projeto, a gente já fatiou uma parte que a gente entende que já dá para entregar mais rápido, e aí tem uma outra parte que às vezes não está tão madura, o time ainda não tem um conhecimento daquilo para fazer, é interessante deixar isso como secundário, porque na evolução do projeto pode ser que esses itens que não são de primeira prioridade, eles, no momento que chegarem para ser desenvolvidos, eles sejam totalmente reformulados, ou até mesmo alguns nem vão ser feitos, porque perderam a necessidade, né? Então, aqui é bem interessante considerar o que eu posso evitar para já conseguir entregar mais cedo e obter os feedbacks, tá? O quinto aqui, e aí eu destaquei como o comportamento do líder pode ajudar no objetivo da equipe. E o líder aqui, o comportamento dele faz muita diferença no dia a dia do time, né? Então é interessante que essa equipe ela possa olhar para o comportamento do líder e começar a passar feedbacks para eles, né? Como sugestões de melhoria, tanto no trato dele com a equipe, como no caminho que a equipe adotou, em algum processo que está sendo trabalhado. Então, essa troca ela é muito rica, porque como o comportamento do líder interfere muito no dia a dia ali da equipe, se ele puder receber esses feedbacks e melhorar continuamente, então ele vai poder fazer grande diferença. Tá? Ok, então, mas de tudo que eu trouxe até aqui, mas então o que é facilitar, né? E aí, aqui que reside a grande alquimia da palestra, que para cada pessoa pode ser uma interpretação mística, mágica, filosófica, mas para mim, no final, é um processo de transformação, tá? Um processo de transformação da forma como você enxerga as pessoas dentro da empresa, da forma como você enxerga o ambiente dessa empresa.
E essa transformação, ela se inicia, ela é aprimorada, mas ela nunca termina, a gente está sempre aprendendo. E o primeiro item aqui que eu trago da facilitação é um item que sem ele não dá para seguir, que é aquela mudança de foco, né, do gerenciamento e controle para o apoio e colaboração. Então, eu entendo que esse é o primeiro paradigma que a gente tem que mudar para poder seguir com a liderança e facilitação. O próximo aqui é auxiliar o time a alcançar o seu melhor modelo de pensar e trabalhar. Então, aqui é importante ajudar a construir um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas estejam confortáveis para colaborar, para trabalhar, a gente possa fomentar a motivação e o pertencimento dessas pessoas dentro do time, e isso, no final, traz muita criatividade e o time performa, tá? Porque cada um, aos poucos, ele vai criando a melhor versão de si mesmo, e o time só ganha com isso. O próximo aqui é encorajar o entendimento e a participação e a comunicação entre os integrantes do time. Tem um pouco a ver com o anterior. O líder precisa encorajar a participação dos integrantes do time, né? Isso é primordial. Por quê? Existem algumas pessoas que colaboram já de primeira, elas conversam bastante, e outras pessoas que elas são um pouco mais quietas. E tudo bem ser um pouco mais quieto. Mas o interessante do líder ir fomentando essa participação, né? Perguntando a opinião, se ele está concordando com as decisões que nós estamos tomando, porque isso é uma oportunidade para descobrir se o caminho na concepção de todos está correto e descobrir novas ideias, né? Então, quando você fomenta a participação de todos os integrantes do time, essas novas ideias, elas vêm. Tá? O próximo aqui, esse também, ele é bem especial, tá? É auxiliar na identificação de gargalos e bloqueios. Então, aqui eu pego um pouco emprestado do fluxo, do Kanban, né? Em que o fluxo sempre deve fluir, ele não pode ter nenhum atraso, nenhum bloqueio. Então, pensando que o fluxo deve sempre fluir normalmente, é papel do líder, junto com a equipe, mas um pouco mais do líder, porque a equipe normalmente está concentrada ali naqueles PBIs que são mais complexos, e às vezes ela não tem a oportunidade de olhar para o todo. E o líder, como tem essa responsabilidade de olhar para o todo, ele pode identificar PBIs que podem estar começando a atrasar, ou um PR que está começando a ter muitas revisões, ou um PR que quebrou muitos testes, isso pode demorar um pouco para entregar, principalmente quando a gente trabalha com entrega contínua, né, que a gente entrega a cada 1, 2, 3 dias, a gente tem que tomar muito esse cuidado com o fluxo, porque se o nosso pacote aumenta demais, ele começa a gerar risco. Então, eu acho que o líder pode ajudar a facilitar muito nesse aspecto e ele é determinante. A gente tentar identificar o bloqueio para antecipar, que ajudar com que não ocorra, antecipando, né? E isso evitando que engargale e bloqueie o fluxo do time que tem que fluir constantemente. E aqui, um outro aspecto é compartilhar a responsabilidade pelas entregas do time. O time ele é uma união de pessoas, né? Então, a gente joga junto, a gente pode perder junto, a gente empata junto e a gente ganha junto. Isso que eu estou querendo dizer? Que a gente resolve tudo que chega para o time em conjunto, como uma união. E a responsabilidade ali é de todos, ela é compartilhada. Tanto quando a gente não está indo tão bem, quanto a gente está indo muito bem, que a gente tem vitórias, a gente precisa sempre compartilhar pela união, o espírito de equipe. Né? Ok, então, eu trouxe uma série de conceitos aqui, mas o que pode ajudar o líder nessa preparação? Né? E aí, o primeiro item, é uma palavra um pouco mais da moda, assim, mas eu não posso deixar de falar dela, é desenvolver os soft skills, né? Normalmente, nós, pessoas mais técnicas, nós já temos um hard skill consolidado. Então, por exemplo, na nossa área de tecnologia, a gente conhece mais de código, conhece mais de qualidade, conhece mais de front, e esses são os hard skills. Uma pessoa da área de direito, por exemplo, conhece mais sobre as leis, um médico conhece mais sobre o corpo humano. Então, os hard skills, normalmente, eles já estão mais consolidados. E quando a gente passa a trabalhar em equipes, tratar com clientes, é muito importante que a gente possa desenvolver habilidades
as nossas habilidades pessoais e sempre melhorá-las constantemente. E aqui existe um mar de soft skills que você procurar, tá? Eu selecionei 5 que tem um pouco mais a ver com a minha palestra, tá? O primeiro deles é a comunicação, que é você conseguir sempre formatar um modelo de comunicação para o público que você vai querer entregar, né? Então, você tem que ter sempre em mente que você precisa modular essa comunicação de acordo com o público. E aí, se você está trabalhando com par, você pode usar termos mais técnicos. Mas é interessante saber que você pode estar falando com uma pessoa de qualidade, que, embora conheça da parte técnica, não sabe tanto no detalhe. O próprio líder do seu projeto pode não conhecer tanto detalhe. Você vai falar com um cliente, e esse cliente ele vai entender da área de negócio que ele atua, do segmento de mercado que a empresa dele trabalha, mas não tanto de tecnologia. Então é interessante a gente sempre saber o público que a gente vai entregar a comunicação e modular essa comunicação para que as pessoas possam entender. O segundo aqui é o trabalho em equipe, e aí minha palestra foi praticamente inteira sobre isso, né? Hoje em dia é impossível você fazer as coisas sozinho, você tem que conseguir fazer tudo em equipe para conseguir entregar um valor, fazer uma entrega de projeto. Então, o trabalho em equipe ele é muito importante, tá? O terceiro é a influência, né? E a influência, ela é curiosa, porque a partir do momento que a gente está pregando dentro do time, que a gente valoriza a autonomia, o autogerenciamento do time e a assunção de responsabilidades, a gente já não pode mais mandar sobrepondo a opinião dos outros, porque a minha opinião é melhor, porque eu gosto mais disso. Né? A gente tem que seguir de acordo com o que a gente fala. Então, ali, nesse momento, quando a gente está tomando decisões, as decisões elas são tomadas em conjunto e o líder pode influenciar, ele deve influenciar. E não é que ele não pode tomar decisões, né? Porque normalmente a equipe, o cliente, ele vai esperar que o time, que o líder tome decisões. E aí ele precisa se posicionar. Mas quando a discussão está ocorrendo em equipe, que a gente está tomando uma decisão, definindo o melhor caminho, escolhendo algum modo de trabalhar, alguma tecnologia, o líder influencia, mas quem decide é sempre o time. Tá? O próximo aqui, resolução de problemas. E esse, ele também é primordial. Né? Hoje em dia, a gente trabalha com projetos complexos, normalmente existem problemas que chegam para nós e a gente tem que aprender a resolver esses problemas, identificar a causa raiz e ali quando a gente sabe que tem que corrigir, às vezes o problema é maior, ou precisa refatorar uma parte do sistema, mas ele pode estar ocasionando prejuízo em produção para o nosso cliente, né? Então a gente tem que sempre medir ali o termômetro desse problema e às vezes é interessante você fazer um paliativo para resolver o problema no primeiro passo, deixar de gerar prejuízo para o cliente e no segundo passo refatorar e aí resolver o problema como um todo. Então é muito importante, é lógico que você não resolve os problemas sozinho, você precisa pensar junto com a equipe, junto com o cliente, entender o que aconteceu, fazer uma proposta, combinar a resolução e resolver, tá? E o próximo aqui é flexibilidade e resiliência. Aí eu fiz um 2 em 1, flexibilidade, porque a própria agilidade propõe muito isso, né? Ser ágil, ser flexível, ser adaptativo. E a gente percebe que hoje o mundo ele está evoluindo muito rapidamente. Então as tecnologias elas mudam constantemente, os negócios dos nossos clientes eles mudam constantemente, rapidamente. Às vezes até as leis mudam rapidamente e a gente tem que ser flexível para poder se adaptar e entregar o melhor valor. Se você tem um pensamento, uma estrutura muito rígida, quando as mudanças chegarem, você não vai conseguir responder a tempo. E aí você pode gerar algum problema e até mesmo prejuízo. Tá? E o segundo aqui é resiliência, né? Como diria Rocky Balboa, ninguém vai te bater mais forte que a vida. Brincadeira. E aí a gente pode ser que as coisas não aconteçam do jeito que você imaginava, que as coisas não aconteçam do jeito que você queria, que as pessoas não te tratem do jeito que você gostaria de ser tratado, mas a gente tem que superar essas adversidades, né, e ser forte, tá? Então, resiliência era um pouco disso, você conseguir aprender superando as dificuldades e, como diria Raul Seixas, tente outra vez. A próxima aqui, eu gostaria de trazer algumas dicas aí mais práticas, tá? De dia a dia mesmo.
A primeira aqui é certifique-se de que cada pessoa do seu time entendeu o seu papel no projeto. Isso significa que todo mundo tem que saber em que lugar que está jogando, né? Mas é interessante você começar a identificar alguns conhecimentos específicos de pessoas, integrantes do seu time que pode ajudar o time como um todo. Aí alguma pessoa pode entender mais de arquitetura, outra pessoa pode entender mais de infraestrutura, de cloud, a outra mais de qualidade. E você precisa pedir ajuda para essas pessoas para usar esses conhecimentos para influenciar o time a seguir um bom caminho. Tá? O próximo aqui, e esse eu gosto muito, é defina a direção e deixe o caminho livre. O que significa isso? Quando o time já está começando a amadurecer, que ele já está performando, a gente combina com o cliente, combina com o time que vai ser feito e confia que a equipe vai fazer o trabalho que nós estamos planejando fazer e vai entregar um bom resultado. Né? A gente não precisa ficar interferindo ali no trabalho do time. Tem que confiar na equipe. O terceiro, esteja sempre disponível. E aqui ele também ele é muito importante, né? Porque a equipe, normalmente, liderança e facilitação é você estar sempre presente para remover os impedimentos do seu time e esclarecer informações. Então, quando você tem essa responsabilidade e às vezes você não está presente, o seu time pode precisar de ti e aí, como ele tem que seguir, ele pode tomar alguma decisão que no final pode não estar tão certa ali. Então, sempre que o seu time te procurar, esteja disponível para conseguir remover impedimentos, esclarecer a regra de negócio com o cliente e trazer informação para esclarecer a dúvida que acontecer. Tá? O próximo aqui, não controle, atribua ou determine, né? Por que isso? E aqui eu pego um pouco do conceito de Kanban. O Kanban fala muito sobre isso, né? Para você, ali no decorrer dos trabalhos, do PBI, de uma tarefa, não fazer o push desse PBI para o integrante do time, né? Não entregar esse PBI para ele fazer. Porque quando você entrega esse PBI em específico, a pessoa vai ficar circunscrita ali a responsabilidade de resolver esse item específico. E lógico que ela vai fazer da melhor maneira possível. Mas, quando você fomenta que as pessoas devem pegar o item para trabalhar, você faz ela parar, pensar, olhar o backlog, analisar esse backlog, identificar qual item ele está relacionado com o propósito da sprint, com o objetivo da sprint ou o objetivo do projeto, qual item, de repente, ajuda na integração do trabalho que o meu colega de time está fazendo. Então, ela tem que fazer um estudo ali no backlog e ela vai criando uma visão situacional de tudo o que está acontecendo e ajudando a equipe a caminhar para a entrega do objetivo. E isso é bem importante, até mesmo para o amadurecimento profissional desse integrante da equipe, que ele vai começando a ganhar mais confiança, vai assumindo mais responsabilidade e ajudando a equipe no caminho que tem que perseguir, tá? E esse quinto aqui, eu nem sei se eu preciso falar, eu espero que todo mundo trabalhe assim, né? Mas não busque por culpados, né? E sim solução. Então, quando a gente pensa que a gente trabalha em equipe, quando chega a explodir aquele erro gravíssimo em produção, o time tem que parar, pensar, entender o que está acontecendo, planejar a resolução, resolver o problema, sem querer saber a pessoa que gerou esse problema. Né? E depois, seria interessante, numa reta, num post-mortem, tentar conversar um pouco e entender a causa desse problema, o que a gente fez para resolver e o que a gente pode fazer para que ele nunca mais aconteça. E isso ele vai se tornando ali um aprendizado da equipe e esse aprendizado com o tempo é importante porque amadurece a todos e você não volta a incorrer no mesmo erro. Tá? Por isso que aqui eu considero ele uma dica bem importante para o dia a dia. E isso é fundamental para as pessoas do time se sentirem confortáveis em assumirem responsabilidades também. Né? Ele é determinante. E aqui eu queria trazer a sugestão de 2 livros, tá? Para quem se interessa pelo tema. O primeiro livro é do Simon Sinek, os líderes se servem por último. Como você pode construir equipes seguras e confiantes. Aqui é um livro que tem bastante casos ali para você raciocinar e pensar como seria o seu caminho na liderança. E o Management 3.0, do Johan Apelo,
ele também é muito bom, ele traz conceitos de liderança, lideranças focadas em agilidade também, e ele tem um diferencial que ele traz algumas práticas ali para o líder, para usar no dia a dia, que podem te ajudar em alguma situação. Tá? E aqui eu gostaria de deixar um agradecimento para o Fernandes e para o Johnny, que me ajudaram muito na construção dessa palestra, e o meu muito obrigado.